E a minha oração é que o Espírito de Deus, que inspirou o texto sagrado, agora ilumine a nossa mente, o nosso coração. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E faremos a leitura a partir do verso 16. Acompanhe-me, por gentileza, então, nessa leitura. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, referindo-se a Silas e Timóteo, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Meus amados, é notório a todos nós que o apóstolo Paulo foi o grande, o maior bandeirante do cristianismo, o grande desbravador do reino de Deus. Certamente o maior pregador, maior missionário, maior apóstolo, maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Ele está agora fazendo a sua segunda viagem missionária. Na verdade, ele queria ir para a Ásia. O Espírito de Cristo o impediu. E ele está em Troade. Quando ele escuta e tem uma visão de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entrou no Ocidente. Ele entrou no que nós chamamos de Europa. Ele entrou na Macedônia. E ele pega então um navio em Troade, desembarca em Neápolis e vai
à cidade de Filipos, que era uma colônia romana. E ali ele é açoitado, é preso. Dali ele vai para Tessalônica, a capital da província da Macedônia, a terra de Alexandre o Grande. E dali ele é escorraçado. E ele foge para Bereia. E dali ele é enxotado. E ele chega então às pressas, deixando os seus colegas para trás, Silas e Timóteo, e chega em Atenas, a capital intelectual do mundo, a metrópole da filosofia, a cidade mais aspergida pelo conhecimento humano, a terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos grandes filósofos, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. E diz a Bíblia que, quando Paulo chega ali, versículo 16, enquanto ele esperava os seus colegas, o seu espírito se revoltava por causa da idolatria dominante na cidade. A ideia é de que os ídolos dominavam a cidade. E a cidade estava debaixo da ditadura dos ídolos, do poder dos ídolos. Plínio chegou a dizer que quando Paulo esteve em Atenas, havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. Suetônio afirmou que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Xenofonte diz que para cada pórtico havia um altar dedicado a uma divindade. Isso levou Diógenes a satirizar com os atenienses, saindo em pleno meio-dia, sol a pino, com a lanterna acesa, procurando atentamente alguma coisa. E quando alguém o interpela e pergunta: Diógenes, o que você procura? Ele respondeu: eu procuro um homem. Nessas terras só tem deuses. O que me choca e me chama a atenção ainda hoje é que na cidade mais intelectual do mundo, Paulo encontra a mais tosca ignorância espiritual, a mais densa cegueira espiritual. E talvez seja ainda assim hoje. Talvez se nós fôssemos a Harvard ou a USP, ali talvez encontraríamos a maior resistência ao conhecimento de Deus. Ou talvez até a mais profunda ignorância acerca de quem de fato é Deus. O que me impressiona é que aquilo que choca ou entristece ou ofende o coração de Deus, choca também o apóstolo Paulo. Seu espírito está revoltado com a idolatria dominante na cidade. Mas ele não só tem esse sentimento, não, ele faz alguma coisa. Porque o verso 17 diz: por isso, olha a causalidade, por isso, em virtude disso, por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Essa era uma estratégia de Paulo. Sempre que ele chegava numa cidade e tinha uma sinagoga, para lá ele se dirigia prioritariamente. E por quê? Porque na sinagoga, os judeus e os gentios piedosos, ou seja, os prosélitos, já acreditavam que o Antigo Testamento era a palavra de Deus. Qual era o papel de Paulo na sinagoga? Era provar para eles, dissertar, arrazoar, convencer de que o Jesus que ele está pregando é o Messias prometido no Antigo Testamento. Então ele ia para lá. Mas Paulo não apenas limitava a sua agenda às sinagogas aos sábados, porque o verso de número 17 diz que todos os dias ele estava na praça, entre os que se encontravam ali. Certamente vocês têm ciência disso, que a praça dos gregos aqui não é uma praça como as nossas, com árvores, com jardins engrinaldados de flores. A praça dos gregos era ágora, onde os gregos discutiam as suas ideias,
onde os oradores expunham a sua cosmovisão, onde os filósofos apresentavam a sua plataforma de pensamento filosófico para angariar seus adeptos. E Paulo vai para lá. Ele não é um pregador trancado entre quatro paredes, ele vai lá fora onde as pessoas estão. E diz-nos o verso 18, que alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. A pergunta é: quem eram esses filósofos? Quem eram os epicureus? No que eles acreditavam? Qual era a essência do seu pensamento filosófico? Os epicureus defendiam a tese de que não tem céu, não tem inferno, não tem amanhã, não tem prestação de contas, não tem juízo final, que a vida consiste apenas no breve percurso do berço à sepultura, e que o sentido máximo da vida é a busca do prazer desenfreado e sem limites. E eles tinham uma máxima: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo refuta-os dizendo: não, tem juízo final sim, tem prestação de contas sim, tem acerto com Deus sim, e Deus vai levar todos os homens ao julgamento, e o julgamento já está determinado, e o juiz já está escalado, e o critério do julgamento já está estabelecido, é com justiça. Paulo refuta esses pensadores. Mas estavam ali também os estoicos. E quem eram os estoicos? O que eles pensavam? Os estoicos eram panteístas, os estoicos eram fatalistas. Os estoicos acreditavam que a sua vida está marcada por um destino cego e implacável, e você não pode jamais esperar qualquer perspectiva de mudança. Talvez eles adotassem a teologia de Gabriela Cravo e Canela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E Paulo refuta esses pensadores atenienses, dizendo: não, tem chance de mudança sim. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora requer a todos os homens que se arrependam. É possível que o bêbado torne-se uma pessoa lúcida, é possível que o ladrão torne-se uma pessoa trabalhadora, é possível que o corrupto torne-se uma pessoa honesta, é possível que o assassino torne-se uma pessoa que ama o próximo, é possível que aquele que está mergulhado na idolatria conheça o Deus vivo. É possível mudar, porque Deus é o agente da mudança. Mas notem que eles surgiram com uma pergunta, e a pergunta foi essa: o que quer dizer esse tagarela? A palavra tagarela na língua grega é muito curiosa, porque era usada para os pássaros que iam para os esgotos para comer sementes. Numa linguagem bem brasileira, é o tico-tico no fubá. A ideia aqui é de alguém que fala sem saber o que está falando. Eles estão acusando Paulo de não ser um filósofo autêntico, de não ser um pensador honesto, que está soltando palavras ao vento que não procedem dele, que não foram geradas na mente dele. E é muito curioso, meus amados irmãos, porque na cidade mais intelectual do mundo, o pregador do evangelho é um tagarela. A pregação do evangelho é coisa estranha. E o Deus verdadeiro é desconhecido. Então, diz o texto que Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Na cabeça dos gregos, que tinham um panteão, e é muito curioso, eu acabei de chegar da Grécia tem 15 dias, numa viagem, e até hoje, na cultura grega, o que se fala é da mitologia grega, dos deuses gregos, do panteão dos gregos. Está incutido na mente deles, na cultura deles, no pensamento deles. E na vez eles pensassem assim, que Paulo estaria agregando ao panteão grego mais duas divindades que eles não conheciam: Jesus e a ressurreição, uma divindade masculina e outra feminina. E o verso 19 nos diz que então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? O Areópago não era apenas um maciço rochoso que fica de frente à Acrópole, ao Partenon, mas era também o tribunal dos gregos, onde nenhum pensador podia expor ali a sua ideia, a sua cosmovisão filosófica, sem passar
pelo filtro, pela aprovação do Areópago. Então levam Paulo para lá e interrogam Paulo, questionam Paulo. E eles vão afirmar que o que Paulo está pregando é coisas estranhas para eles. Eles querem saber o que é isso. Mas notem comigo o verso 21, que ele nos humilha muito, muito mesmo. Porque preste atenção nisso, irmãos. Paulo está aqui aflito, esperando os seus colegas chegarem. Ele está vindo de jornadas onde está sendo perseguido, caçado, acuado. E ele chega em Atenas. E em pouco tempo que ele está em Atenas, o verso 21 diz assim: pois todos os de Atenas, e os estrangeiros residentes, talvez os estudantes nas muitas escolas filosóficas, de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir a última novidade. A presença de Paulo foi tão marcante que ele se tornou o assunto de toda a cidade. A pregação dele tornou-se o comentário de todos os residentes e os estrangeiros. Então, preste atenção comigo, quando dão oportunidade para Paulo, verso 22, ele vai nos ensinar, obrigado meu príncipe, ele vai nos ensinar coisas preciosíssimas. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Nós temos aqui muitos tribunos, muitos oradores de grande expertise na oratória. E Paulo aqui é um orador. Paulo aqui está nos ensinando oratória. Se ele começasse o discurso como terminou, talvez ele seria enxotado de Atenas também. Se ele dissesse assim: senhores atenienses, vejo que vocês estão presos na ignorância. Seria rejeitado. Mas ele começa fazendo um elogio ao seu auditório. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Já ganhou atenção do auditório. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, preste atenção aqui, ele não é um turista. Ele não está ali tirando uma foto, trazendo para os nossos dias, ou fazendo um filmezinho da arquitetura de Atenas, da beleza do Partenon, dos pórticos e templos majestosos. Às vezes nós passamos, tiramos uma foto, fazemos um filme, mas não observamos nada, não aprendemos nada, não tiramos nenhuma lição. E Paulo diz: passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Que altar é esse? É que os atenienses tinham muitos deuses. Esses deuses eram forjados pelas mãos ou pela mente deles. E eles serviam esses deuses e tinham medo desses deuses. Na mente deles, esses deuses eram vingativos. E na mente deles, cada divindade precisava ter aqui em Atenas um altar. Porque se não tivesse um altar, seriam fuzilados pela ira desses deuses. O que fizeram? Levantaram em Atenas um altar genérico, sem rótulo, e colocaram o nome desse altar de ao Deus desconhecido, pensando: se porventura alguma divindade foi esquecida, pode servir-se desse altar para não nos punir. E Paulo pega esse gancho para proclamar à cidade mais culta da terra acerca do verdadeiro Deus que eles, com toda a sua cultura, com toda a sua filosofia, não conheciam. Penso que o nosso conhecido Augusto Comte, pai do positivismo, equivocou-se nesse ponto. Porque ele diz que o problema da humanidade é o problema da educação. Se você der educação, você resolveu todos os problemas. É bem verdade que a educação é fundamental, é absolutamente necessária, mas qualquer informação humana, filosófica ou científica pode trazer informação, mas só o Evangelho traz transformação. O homem pode alcançar o apogeu
do conhecimento. E ainda está perdido. E ainda está com a alma arruinada. E Paulo aqui vai proclamar em Atenas acerca do Deus que os atenienses não conheciam. Este é precisamente o Deus que eu vos anuncio. E Paulo então começa a descrever esse Deus. Em primeiro lugar, confira comigo o verso 24. Ele é o Deus criador, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Preste atenção que Paulo está tratando dessa matéria na cidade mais culta do mundo. É como se você estivesse indo para USP para falar de criacionismo, para Harvard para falar de criacionismo. Eu quero dizer a você, moço, você moça, você que frequenta as nossas ilustres universidades paulistanas, você como um cristão não precisa abandonar o seu cérebro para você afirmar que você crê que Deus é o Criador. A verdade posta aqui, irmãos, põe o machado da verdade na raiz de algumas ideias populares. Ainda nos nossos dias, por exemplo, a ideia grega de que a matéria é eterna. Os gregos pensavam assim. E Paulo está dizendo, não, a matéria não é eterna. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada, e criada por Deus. Paulo está refutando aqui a ideia de que o mundo surgiu espontaneamente. Não, o mundo não surgiu espontaneamente. Desculpem da expressão, o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente de Deus. Terceiro, o mundo não surgiu por uma mega explosão cósmica casual. A teoria do Big Bang não tem amparo na verdade. O caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Seria mais fácil você e eu acreditarmos que se alguém jogasse 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que você pensar que uma grande explosão casual produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Por exemplo, por que nós estamos no planeta Terra? Será que nós acertamos ou ganhamos milhares de vezes na loteria? Será que uma explosão casual nos deixou aqui? E a resposta inequívoca é: nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Não, não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso Criador. Pense comigo na Lua. Vocês todos sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. E se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não, não foi uma explosão que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do Criador. O que Paulo está dizendo aqui refuta a ideia de que o mundo surgiu mediante uma evolução de milhões e milhões de anos. Em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. A própria obra de Charles Darwin tem nada menos do que 800 verbos, em torno de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. Criacionismo não é artigo de fé, criacionismo não é artigo de religião, criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que Deus criou, o que você e eu cremos pela fé não é que o universo foi criado, o que você e eu cremos pela fé é que o universo que foi criado por Deus. Mas notem mais no versículo 26, que Paulo diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Paulo não tem nenhum problema de afirmar na capital intelectual do mundo que Deus criou Adão, que Deus criou Eva, e deste casal Deus povoou toda a terra. Adão e Eva não foram um mito, uma lenda, foram personagens históricos.
Assim entendeu Paulo, assim entendeu o Senhor Jesus Cristo, assim entende as Escrituras, e diz a Bíblia: seja o homem mentiroso e verdadeiro, seja Deus. A segunda verdade que os atenienses não conheciam, que Paulo prega lá, quem é o Deus verdadeiro? Aí no versículo 25, ele é o Deus da providência. A parte B diz: pois ele mesmo é a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. No verso 28 ele diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Meus amados irmãos, o que Paulo está pregando aqui é que ele não prega o deísmo. O que é o deísmo? É a ideia de que se Deus criou, ele criou e deixa para lá. Como um relojoeiro cria um relógio, dá corda nele e deixa ele trabalhar sozinho. Mas ele está distante, está longe. Não, esse Deus está presente. Ele é transcendente e ele é imanente. O fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova irrefutável da existência de Deus. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus que escuta a sua oração, Ele é o Deus que responde ao seu clamor, Ele é o Deus que intervém nas horas angustiosas da sua alma, Ele é o Deus que liberta, é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que salva, é o Deus que faz novas todas as coisas. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Terceiro lugar, Ele é o Senhor, versículo 24, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Afirmar isso hoje não causa nenhum impacto para nós. Mas naquele tempo, e lá em Atenas, estava debaixo da umbrella, do guarda-chuva do Império Romano, era uma espécie de afronta política. Era quase uma mensagem de conspiração ao status quo, ao establishment. Porque o César era o Senhor. E Paulo está dizendo que o verdadeiro Senhor não é César, é Jesus Cristo. Porque os Césares passaram, os reis passaram, os reinos desta terra passaram, e hão de passar. Mas o único rei que jamais será apiado do poder é Jesus Cristo. O único reino que jamais será substituído por outro reino é o reino do Senhor Jesus Cristo. O seu reino é eterno. E Paulo está proclamando isso. Ele é o Senhor, diante de quem todo joelho precisa se dobrar e toda língua precisa confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Notem comigo. É o Deus que não pode ser conformado a uma imagem feita por mãos humanas, de pedra, de prata, de ouro. Não é um Deus que precisa ser servido, como ele afirma no versículo 24, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Precisa de uma oferenda, precisa de um sacrifício, precisa de um altar, precisa de um templo. Não, nem os céus dos céus pode contê-lo. Ele quem a todos dá vida, Ele quem serve a todos, Ele que é a fonte da vida, tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. Ele é espiritual, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? É o Deus que oferece a todos, em todos os lugares, uma oportunidade de mudança. O versículo de número 30 diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. E agora notem que Paulo está chamando os homens mais cultos do mundo de ignorantes. Os homens empavonados na sua cultura refinada. Todos vocês são ignorantes. No que tange a espiritualidade, ignorância. Isso é um fato, irmãos. Há pessoas que são um poço de sabedoria humana.
percorrem com muita desenvoltura pelos corredores do saber humano, filosófico, científico, mas não enxergam um palmo na frente do seu nariz no que tange as coisas espirituais. E Paulo está dizendo para os atenienses: Deus não levou em conta esse tempo, mas agora notifica a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. E talvez alguém possa levantar a seguinte questão: mas me arrepender de quê? Eu sou um bom cidadão, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom crente, eu cumpro com os meus deveres. Me arrepender de quê? Você não precisa se arrepender apenas daquilo que você faz, mas você precisa essencialmente se arrepender de quem você é. Porque você não é pecador porque peca. Você peca porque você é pecador. Assim como um pé de laranjas não é uma laranjeira porque dá laranja. Ele dá laranja porque é laranjeira. A essência nossa está marcada pelo pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. O que brota de dentro de nós não é coisa boa. John Jacques Rousseau estava equivocado. O homem não é bom, o homem é mau. John Locke estava errado quando diz que o homem é produto do meio. Não, o homem não é produto do meio, o meio é que é produto do homem. Se escuta muito, e nós temos representantes políticos honrados entre nós, é muito comum se escutar: o poder corrompe. Não, o poder não corrompe, o poder revela os corrompidos. O mal não está fora, o mal está dentro. O homem precisa se arrepender de quem ele é. E por que é preciso se arrepender? É porque Deus já marcou o dia do juízo. E Deus já escalou o juiz. E Deus já estabeleceu o critério, é com justiça. E todos estarão lá, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, não importa, todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus. Certamente, pelo quesito e pelo critério das obras, das palavras, das omissões e dos pensamentos, ninguém passa pelo crivo do juiz. Ninguém. Sabem por quê? Porque o critério é perfeição absoluta. Nada contaminado pode entrar no céu. A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Eu não conheço, não me lembro, na verdade eu não me lembro de todas as palavras frívolas que eu já proferi, mas está tudo nos anais do tribunal de Deus. Vamos dar conta das nossas obras, aquilo que nós fizemos. Pai não viu, a mãe não viu, o marido não viu, a esposa não viu, os filhos não viram, a família não viu, os amigos não viram, a igreja não viu. Está registrado. Se apagou a luz, fechou a porta, Deus estava lá. Vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas omissões. E a Bíblia diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Mas pior do que tudo isso, é que a Bíblia diz que Deus vai jogar o segredo do coração do homem. Deus vai jogar os nossos pensamentos. E nós temos aqui irmãos representando a justiça, e vocês sabem disso nos tribunais. Nenhum tribunal da terra, por mais egrégio que ele seja, ele tem competência para julgar foro íntimo. Mas o tribunal de Deus julga foro íntimo. E eu não tenho dúvidas. Se Deus projetasse naquela tela o que nós pensamos a semana passada, seria o suficiente para botar-nos a todos com a cara no chão de vergonha? Então, em todos esses quesitos, é condenado, 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 condenado. Talvez você argumente: bom, mas eu faço mais coisas boas do que coisas erradas. Eu até acredito nisso. Mas o problema não é esse. O problema é que você não atende ao padrão de perfeição.
É como se você fosse fazer um grande omelete com 10 ovos, e você tem 9 ovos bonitos, perfeitos, mas tem um podre e caiu lá no meio. Você estragou todo o omelete. Deus requer perfeição absoluta. E talvez você que está me ouvindo, bom, possa estar pensando aí, bom, mas se é desse jeito, então está todo mundo frito. E se você pensou isso, parabéns. É desse jeito mesmo. Não tem saída, não tem escapatória. É impossível o homem salvar-se a si mesmo, ou ser salvo pelos seus méritos, pelas suas obras, pelos seus predicados morais. É por isso que a Bíblia diz que outro livro será aberto no tribunal, o livro da vida do Cordeiro. E se alguém tem o seu nome escrito nesse livro, esse entra na bem-aventurança eterna. Mas se o nome não estiver nesse livro, esse vai ser lançado no lago de fogo. E o que é preciso para ter o nome no livro da vida? Uma coisa só: arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Não é mérito, é graça. Não é o que você faz para Deus, é o que Deus fez por você em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, sua salvação está assegurada. Bom, quando Paulo termina esse sermão, lá em Atenas, o seu auditório se divide em 3 grupos. O primeiro, diz o versículo de número 32, escarneceram de Paulo quando ouviram falar de ressurreição. Mas por que eles escarneceram de Paulo quando ouviram falar de ressurreição? Porque esse é um pensamento grego, o chamado dualismo. É um pilar do pensamento grego. E o que é o dualismo? Os gregos imaginavam assim, que a matéria que você vê, que você toca, que você tange, é essencialmente má. Por isso eles não acreditavam na criação, eles não acreditavam na encarnação, eles não acreditavam na ressurreição. O espírito, que é invisível e imaterial, era essencialmente bom. Então, na cabeça dos gregos, quando uma pessoa morria, aplaudia-se a morte, porque para os gregos, a morte trazia a libertação da alma da masmorra do corpo. Na cabeça deles, aquela alma que fora liberta na morte da prisão do corpo, que é mal para eles, voltar ao corpo era um retrocesso. Os gregos estavam errados, o corpo não é mal, não. O corpo foi criado por Deus, o corpo foi redimido por Cristo, o corpo é a habitação do Espírito Santo, e o corpo será glorificado pelo Senhor. Mas por causa dos seus pressupostos filosóficos, eles escarneceram de Paulo. O segundo grupo, está aí no verso 32, outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Ô Paulo, o assunto é bom, gostamos até do seu discurso, do seu sermão, as ideias foram até brilhantes, mas depois a gente pensa nisso. Temos outras prioridades, temos outras coisas para resolver. E aqui tem um perigo enorme, por 2 razões. Primeiro, que você não é dono do templo. Você não administra o templo. O templo não está na sua mão. Você nem sabe, nem eu também, se estaremos vivos daqui a 5 minutos. Eu nunca me esqueço, doutor Edgar, lá em Vitória, nós estávamos indo para um retiro espiritual, período de carnaval. Eu fui convidar um jovem, filho de um senhor da igreja, mas um menino rebelde demais, mergulhado em tudo enquanto é coisa errada. Bebedeira, drogas, confusão. E eu fui pessoalmente visitar aquele moço e disse: rapaz, vamos com a gente. Deus pode mudar a sua história. E eu me lembro até hoje que ele estava com um boné na cabeça. Ele virou o boné para trás assim e disse: eu vou pular o carnaval e curtir todas. Não quero saber de retiro, não. Aí fomos para o retiro na sexta-feira à noite. Sábado de manhã, chega um mensageiro às pressas.
comunicando ao pai do rapaz que estava no retiro com a gente. E esse rapaz, bêbado, foi descer de um ônibus. E ele escorregou no degrau. E caiu ao chão, e o ônibus que vinha por trás esmagou-lhe a cabeça. E ele não pulou o carnaval. Teve que comparecer perante o tribunal de Deus. Deixar para amanhã pode ser fatal. Até porque você não administra o seu coração. A Bíblia diz que se você endurecer o seu coração, você corre um grande risco de Deus dizer, então fica com o coração duro. Porque é Deus quem deu arrependimento para a vida. Então, se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque hoje é o dia oportuno da salvação. Mas o terceiro grupo está no versículo 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. E eu quero crer que nesta noite, neste ambiente tão agradável, alguém vai crer no Senhor Jesus. E vai ser salvo. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa e ela não volta para Deus vazia. Se hoje você colocar sua confiança em Jesus, saiba disso, você vai fazer parte da família de Deus. Você vai ter a alegria de ter seu nome no livro da vida e você vai ter o selo do Espírito Santo marcando você com propriedade exclusiva de Deus. Esse é o maior de todos os milagres. É o milagre da salvação, da conversão, da transformação do coração humano. Séculos se passaram, milênios vieram. E nós estamos aqui hoje. Dia 4 ou 5? 4. 4, né? 4 de junho de 2024, na cidade de São Paulo. E o nosso Deus é o mesmo. E a palavra de Deus é a mesma. E as oportunidades agora são as mesmas. Se você se voltar para Deus, Ele se volta para você. Se você se arrepender, Ele vai abraçar você. Ele vai perdoar você. Ele vai transformar você. Vai fazer de você uma nova criatura. E você vai ser um cidadão do céu. Você vai desfrutar da maior de todas as alegrias, de todas as aventuras, que é conhecer a Deus, glorificar a Deus e fruir a presença de Deus para sempre. Vamos orar. Feche os seus olhos. Essa decisão é pessoal, é intransferível. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem sua mulher, nem seus filhos podem tomar essa decisão por você. Ela é exclusivamente sua. E se hoje você entendeu a palavra de Deus, se hoje você convidar Jesus para entrar na sua vida, para perdoar os seus pecados, entenda isso, Ele é poderoso para fazê-lo. Ó Deus, eu quero apresentar a Ti as pessoas que aqui vieram e todas quantas estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Tu conheces cada uma, Tu sabes como estão. O que nós te pedimos é que o Teu Espírito, que fala não apenas aos ouvidos, mas ao coração, possa aplicar esta palavra, para que haja salvação nesta noite, nesta casa. Que os teus anjos celebrem com alegria lá no céu. E que o nosso Redentor seja exaltado. Que tu, ó Deus, sejas glorificado. E nós te rendemos graças. Porque um dia o teu Espírito revelou a nós o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus, nosso Redentor, o Espírito Santo, aquele que nos regenerou
E nós queremos viver os dias da nossa vida para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.